pessoal. Hoje a minha ideia é fazer uma discussão aqui um pouco leve, bem sintética, né? Da ideia de papel social e grupos sociais, e associar esses dois conceitos sociológicos, né, ao problema das organizações, né? Sempre que possível, fazendo essa reflexão em torno da questão das organizações públicas, que é o que interessa aqui para a gente, né? Grande interesse, dada a natureza do curso e o tipo de interação que a gente vai ter pela frente, tá? Bom, o que a gente tem que pensar como uma questão de fundo para orientar nossas reflexões, quando a gente fala de papéis sociais, grupos sociais, né? Normas sociais, adiantando um pouquinho da aula que vem, né? Porque esse conceito é interessante para a gente, né? Obviamente, porque a gente tem que pensar, a gente deve pensar, né? Ter como pano de fundo a relação entre esses conceitos, né? Esses três conceitos que eu acabei de dizer: papel social, grupo social e normas sociais, e nosso comportamento nas organizações, né? Que a gente não está mais na psicologia organizacional falando das coisas que estão na cuca do indivíduo, na cabeça do indivíduo, ou fazem parte, né? Se estão aí na cabeça do indivíduo, fazem parte da personalidade do indivíduo, que isso tem algum impacto no comportamento que eles manifestam nas organizações. Tá? Aqui nosso olhar sociológico fala para algo que está para além do indivíduo, né? E a gente vai perceber que esse algo que está para além do indivíduo, eu já coloquei isso aqui na nossa disciplina, tem a ver com as relações que a gente estabelece com outros indivíduos. Também já trouxe aqui a ideia, né, de que para a gente da sociologia, o que interessa no mínimo, a relação entre pares de atores, as relações entre dois atores, né? Tanto que o conceito de ação social que a gente viu aqui na disciplina, ele diz o seguinte: a ação social é aquela ação dotada de significado, quer dizer, uma ação que eu desempenho pensando no que o outro está pensando em relação àquilo que eu estou fazendo, né? Então, quando eu penso aqui em dar uma aula para vocês, seja presencial ou online, da forma como estou falando agora, né? Concretamente, eu estou falando para o computador, né? Ainda mais agora que vocês estão com a câmera desligada, né? Então, concretamente, eu estaria falando para o computador nesse momento, né? Mas o que me faz pensar que isso é uma aula? É o fato de ter uma expectativa em relação ao comportamento de quem é matriculado no curso, que são pessoas que vão ver esse vídeo e vão buscar aprender alguma coisa com aquilo que eu estou falando, tá? E aí, quando eu digo pessoas que vão aprender alguma coisa com aquilo que eu estou falando, ao pensar no que eu vou falar, no que eu vou expor, eu levo em consideração o fato de que vocês, né, vocês que estão presentes agora, vocês que vão ver esse vídeo depois, têm uma expectativa em relação à fala que eu vou fazer. Então, aí a gente tem constituído uma relação, uma ação social, né, à medida que essa ação ela é dotada de sentido, que se organizam, que são organizados, aliás, esses sentidos, esses significados são organizados em relação à expectativa dos pares de agentes que estão envolvidos diretamente nessa relação, né? Tem aqui que eu estou falando de pares de agentes, né? Então, quando eu estou pensando na aula, na minha cabeça, basicamente, eu estou pensando na minha relação com o professor, com você, aluno, né? Aqui eu não preparei uma aula para dar para a Michelle, que é a tutora, por exemplo, não faria para mim muito sentido, não seria esperado, né, da Michelle, que é monitora do curso. Eu não manteria a expectativa de estar ensinando grandes coisas para a Michelle como eu tenho de estar ensinando para vocês, né? Então, o foco aqui que eu quero destacar com vocês é a ideia de que, olha, pensar sociologicamente, pensar um comportamento a partir do prisma sociológico, é considerar as relações que os indivíduos têm, né? A gente teve uma aula passada, quando eu falei das redes sociais, a gente viu como que é importante essa perspectiva das redes sociais, tá? A gente agora, então, vai focar nessa ideia de papéis sociais, né? O que são, a princípio, esses papéis sociais? É um conjunto de expectativas que a gente tem em relação ao comportamento dos outros. Eu falei de expectativa na ação, eu produzo uma ação, um comportamento, considerando aquilo que eu penso que vocês esperam
do sentido que vocês vão atribuir a cada gesto que eu produzo, tá? Então, essa interação, né, essa ação social, essa interação de troca de significado entre esses dois atores, tá? Ela não está escrita em lugar nenhum. Né? A gente traz alguns valores, alguma relação, algum parâmetro, né? A partir das experiências que a gente vivenciou, processo de socialização, né? Mas aqui, quando a gente está pensando a ação social e falando de expectativas, um atendendo o outro, eu não estou necessariamente, né, colocando o foco principal na posição que os indivíduos ocupam dentro de uma sociedade, nem na imagem que os indivíduos querem projetar. Quando a gente está falando do conceito social, conceito de ação social, a gente está pensando nisso, como é que eu consigo produzir um ato que tenha sentido para outra pessoa. Né? Mas, obviamente, que para qualquer ação que eu venha produzir tenha significado, como essa agora que a gente está fazendo, a ação de dar essa aula no vídeo. Né? Isso não é apenas um diário no qual eu abri meu computador e comecei a gravar um conjunto de falas para mim, para um registro que eu possa consultar futuramente, ou que eu possa passar para uma terceira pessoa, né? Ou porque isso aqui não é o momento, eu posso ter fazendo aqui minha sessão de análise, né? Poderia ser, mas agora a gente sabe que não é, né? Por quê? Porque aqui, gente, a gente que está aqui nesse momento agora, a gente sabe quem está presente nessa sala. A gente tem uma expectativa em relação à posição de cada um, em relação ao que cada um representa nessa sala, nesse momento. Né? A gente sabe, por exemplo, que eu falando, né, e eu conduzindo aqui a sala, conduzindo Antônio Carlos Andrade Ribeiro, você já tem a informação de que eu sou o professor da disciplina. Né? Então, no mundo, vou ver meu nome lá, professor Antônio Carlos Andrade Ribeiro. Quando eu vejo aqui a Usamar, e aí eu vejo a Usamar aparecendo 2 vezes aqui, provavelmente ela está com 2 telas, né? Eu sei que ela tem 2 telas, eu consigo identificar que é a mesma pessoa, né? Porque eu pego lá minha lista de chamada, eu sei que a sala é composta de tantos alunos, tantas alunas, que só tem uma Elzamar, nesse caso específico, né? E que essa Elzamar é a aluna, né? Então ali eu também tenho um conjunto de expectativas em relação ao Elzamar que está associada à posição que ela ocupa dentro desse grupo, nesse momento exato que a gente está desempenhando a ação social. Né? Então, por que eu estou dizendo para vocês que, quando eu penso no conceito de ação social, estou falando de um comportamento que é produzido, né, na expectativa de ser entendido, de fazer sentido para com quem eu interajo, né, eu também considero um conjunto de expectativas que eu espero daquela pessoa em função da posição que ela ocupa. Tá? Então, essa posição que ela ocupa é o que a gente vai chamar de papel social. Tá? O papel social é essa posição que as pessoas ocupam na sociedade, que vem carregado de um conjunto de expectativas em relação àquela posição específica. A gente já falou desse conceito rapidamente anteriormente. Mas agora eu quero destacar um ponto com vocês. Ó. Dentro da tradição sociológica, né, do desenvolvimento das teorias sociológicas, esse conceito ele aparece marcadamente, pelo menos, em 2 grandes tradições. Uma que você já tem bastante costume, que é a tradição estrutural funcionalista, né, que está ali, de certa forma, alimentando as análises, o mainstream das teorias da administração, né, a ideia de que nós fazemos parte de um organismo ou de uma máquina, né, a metáfora da máquina ou a metáfora do organismo, vai voltar aqui em cena, né, vocês nunca vão se livrar dessas 2 metáforas, né, mas a ideia é de que a gente faz parte dessa máquina, dessa estrutura, e a gente ali atua, a gente pode pensar dessa forma, a gente atua como, né, uma peça dentro dessa engrenagem, ou a gente atua, prefiro pensar desse modo, a gente atua como um componente que está ocupando uma peça desse organismo, ou um órgão desse organismo. Né? A gente é aquela pessoa que passa por um treinamento, e depois que passou aquele treinamento, a gente se qualificou,
para ocupar um lugar dentro desse sistema. Tá? Então, nessa tradição funcionalista, olha só, a ideia de papel social, ela não é necessariamente um atributo do indivíduo, mas ela é um atributo da estrutura. O que eu estou dizendo aqui? Olha, esse organismo, essa estrutura da organização, ela é composta por várias caixinhas, que os indivíduos vão ser colocados dentro dessas caixinhas para fazer a engrenagem funcionar. Então, para cada caixinha dessa que o indivíduo é colocado, existe ali um conjunto de expectativas em relação àquela posição que ele está ocupando, aquela caixinha que ele está ocupando. Né? Então, a gente que faz parte desse grande organismo que é a UFOP, nós estamos localizados em caixinhas diferentes. Né? Quando a gente pega a caixinha lá, aquela parte da estrutura, corresponde, né? Um recipiente onde eu vou colocar bastante pessoas, que eu vou chamar ali de professores, né? Tô colocando todo mundo ali naquela caixinha. Para cada indivíduo que eu coloco ali, ó, eu tenho um conjunto de expectativas em relação ao desempenho desses indivíduos dentro das organizações, tá? Então, por isso que eu vou dizer, olha, essa caixinha chamada professores, ela constitui um papel social. Tá? E é um papel social, do ponto de vista funcionalista, né, relevante para o funcionamento da estrutura. Né? Não haveria, ou não deveria haver, o caso viesse a se tornar algo irrelevante, né, um papel social que se torna algo irrelevante, ele deixa de existir. Logo, não deve haver nenhum papel social dentro de uma organização, diante da perspectiva funcionalista, que seja irrelevante. E a relevância aqui tem a ver com o quê? Com a função que os indivíduos, com a função que cada caixinha dessa, que cada categoria, né, cada conjunto de atores cumpre dentro do sistema. Dizendo de outra forma, a relevância tem a ver com a função que cada papel social desempenha, para o bom funcionamento do sistema. Né? Então, veja que aqui parece duas categorias que vêm sempre junto. Né? Fazer uma análise organizacional é fazer, da perspectiva funcionalista, é fazer uma análise dos papéis sociais e das funções cumpridas por esses papéis sociais dentro das organizações. Ok? Então, é por isso que, né, diante de um evento como esse que a gente está vivenciando agora, exatamente nesse minuto, eu sei que não é uma sessão de terapia. Eu sei que eu posso esperar, embora aqui, né, as aulas anteriores tenham mostrado que isso é pouco provável de acontecer, mas eu posso esperar que alguém levante a mão, que alguém faça uma questão, porque a qualquer momento, né, porque isso aqui é um momento apropriado, isso aqui é uma sala de aula, aí vocês estariam aí na função de aluno. Ok? Esse é o primeiro ponto. Só que esse conceito de papel social, gente, ele não foi exclusivo da perspectiva funcionalista. Tá? A gente tem uma outra tradição, né, um outro paradigma de análise. Né? A gente, paradigma de análise são os óculos que a gente utiliza para analisar. Então, dizendo, se eu uso paradigma funcionalista, eu estou olhando para funções, papéis, o que as pessoas precisam para ocupar aqueles papéis, tá? Mas a gente tem uma outra tradição, né? Acho que eu já passei aqui para vocês o vídeo da rachadura e do indivíduo, né? Aquela imagem do Instagram, quando a gente olha de fora, é uma rachadura. Quando a gente aproxima a câmera, a gente vê que é um conjunto de pessoas fazendo coisas do dia a dia. Né? Então, o que acontece? A gente tem uma outra perspectiva focada nessas ações cotidianas do dia a dia dos indivíduos, né, que a gente chama de paradigma interpretativista ou microsociologia interacionista, né, que isso é uma abordagem sociológica que está preocupada com o sentido que as pessoas constroem, com sentidos que as pessoas conseguem ler no momento da interação concreta, né, de uma ação social serve tanto para o profissionalismo quanto para essa perspectiva interpretativista. Nós estamos falando de relação, né, com base em expectativas, com base na ideia de que, olha, eu pratico uma ação buscando ser entendido por um outro, que eu disse lá no começo, né, mas o funcionalismo está olhando para essas relações, para essa ação social, dizendo o seguinte, olha, essa ação social, ela é mediada
pela estrutura que organiza os indivíduos nessas caixinhas que a gente chamou aqui de papéis, que chama de papéis sociais. Né? Do ponto de vista da perspectiva interpretativista, gente, ela está interessada na ideia de que nós, indivíduos, né, ao produzir nossos comportamentos, a gente trabalha necessariamente com a construção de sentidos de uma forma, às vezes, negociada. A gente chega a um acordo que tal evento é tal evento, por exemplo, que isso aqui é uma aula, né, que a gente chegou ao entendimento, sabe do horário, sabe que tem um cronograma, sabe que tem um curso. Né? Ou, às vezes, né, que é o que vai me interessar aqui agora, a gente cria uma aparência e representa essa aparência para o outro. Tá? Estou falando especificamente de uma tradição chamada interacionismo simbólico na sociologia. O que diz essa perspectiva? Que toda interação social, né, todo momento que eu encontro e me relaciono com o outro, por isso interacionismo, né, esse monte de interação, como a gente está fazendo aqui, mediado por um computador, tá? Todo esse momento ele é dotado de um aspecto simbólico. Então, para a gente se entender aqui como uma sala de aula, a gente precisa trazer certos elementos que informam para os indivíduos que se trata de uma sala de aula. Vou começar a fazer, então. E eu, obviamente, né, desempenhando uma função aqui na sala de aula, não queria usar esse conceito, mas a minha atuação, melhor assim, agora, tá? Vamos deixar a função lá para o funcionalismo. Vamos pensar aqui, a minha atuação como professor, ela depende da minha capacidade de fazer vocês me verem como professor. Né? Tem coisa mais feliz para mim quando eu saio na rua, né? Deixa eu ver se o meu está por aqui. Quando eu saio na rua e encontro alguma pessoa que eu não conheço e começo a conversar com a pessoa, né? E a pessoa me diz, você tem cara de professor. Tá? Não tem coisa melhor que eu ouvir isso, porque eu sou um professor. Né? Significa que quando eu estou na sala de aula, quando eu estou aqui nessa interação online, a minha cara de professor vai me ajudar a desempenhar o papel de professor. Olha o que eu falei. Papel social de professor. Tá? O que é o papel de professor? O papel social de professor. Tá? É uma representação que eu vou ensinar, tá? Que vai atender às expectativas de vocês em relação ao que é professor. O que é ser professor. E notem que aqui, gente, a gente está falando, inclusive, de expectativas em relação à aparência de professor. Né? Então, seria incomum o professor chegar para dar aula, ainda que fosse aqui, né, não vou exagerar muito, mas de short e camiseta regata, né? Seria incomum despenteado. Talvez vocês olhariam com certa dúvida em relação se de fato aquele indivíduo que se diz professor era de fato professor. Tá? Então, o que a interação desse símbolo está dizendo? Olha, nesse processo de interação, eu trabalho com símbolos que vão dar informação para aquela pessoa com quem eu estou em interação, que eu estou agindo. Tá? E aí, nesse sentido, gente, olha só que interessante. Ela diz o seguinte, olha, eu posso, então, manipular essas informações, né, para fazer uma representação daquilo que eu quero que vocês pensem. Né? Aqui, até agora, eu falei de manipulação de aspectos físicos, né, como a roupa, o óculos, né? Eu falei assim, deixa eu colocar meu óculos, porque eu estou andando na rua, a pessoa me diz, eu tenho cara de professor. Né? Então, um óculos ajuda a gente a pensar em ser professor. Mas notem que esse comportamento, essa manipulação, não é só desses elementos que eu utilizo diretamente ou pessoalmente, né, que a gente chama na sociologia de fachada pessoal, mas também do cenário. Né? Aqui é comum, né, eu acho que ficou muito comum quando a gente começou a dar aula na pandemia, que os professores escolheram, né, ou participar de congresso, etc. Tal. Os professores escolhiam um ambiente para dar suas aulas, suas palestras, participação nos congressos, no qual tivesse isso aqui, ó, uma estante de livro, geralmente atrás. A minha está aqui por causa de posição. Né? Mas geralmente atrás, vocês vão pegar esses vídeos se pegarem de vídeo de congresso, pandemia, etc. e tal, vocês vão ver isso.
lá, né? Por quê? Porque a ideia de uma estante de livro, ela traz também ali muitos elementos, bastante elementos, dizendo assim, olha, eu sou um professor, e um professor que tem bastante conhecimento. Notem, gente, a sutileza, né? Eu vou dando informação para a pessoa, que vai fazendo a pessoa formar uma ideia do que eu sou, né? Porque, olha, quando eu penso no professor, eu penso nessas expectativas que eu tenho em relação ao professor. Então, eu tenho a expectativa que o professor seja, por exemplo, alguém que tenha muito conhecimento, que tenha lido muito. Não é à toa que os professores, pode ser inconsciente, tá, gente? Mas não é à toa que os professores quiseram mostrar que liam muito, tá? Na verdade, é uma discussão, o quão inconsciente esses processos acontecem, né? Mas o que importa aqui é dizer, gente, só um comentário à parte, né, que o mais engraçado foi um meme que surgiu, era o seguinte, os alunos começaram a fazer isso, né? A gente lá com o estante, eles postavam no Facebook, Instagram, uma foto deles, como eu estou agora, de fone, né, dando aula para vocês, mas no fundo tinha um monte de imagem daqueles arquivos de PDF, né? É uma informação relevante, né, dizendo assim, meu show, a gente não lê livro físico, a gente lê, no maioria dos casos, PDF, né? Eu ainda leio muito a questão do mundo físico, tá? Mas esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, eu quero destacar o seguinte, olha, quando a gente pensa em papel social, seja da perspectiva funcionalista ou da perspectiva do interacionismo simbólico, nós estamos pensando ao mesmo tempo em conjuntos de expectativas relacionadas, a uma posição que eu ocupo dentro da estrutura, no, permita, claro, uma estrutura, né, no funcionalismo, e a outra, né, esse conjunto de expectativas que eu represento, que eu tento montar um personagem para representar, para as pessoas me verem como tal. Pode falar, Zamar, o seu exemplo? O meu é meio assim, a moça não acertou, sabe? Eu costumo ir trabalhar a pé, que eu trabalho mais ou menos perto, e nem compensa pegar ônibus, é como daqui ali mesmo. Aí eu vou indo a pé e um dia tinha uma mulher indo, ela acabou pareando comigo e começou a conversar comigo. Aí conversa vai, conversa vem, ela falou assim, você vai todo dia nesse horário? Eu falei, vou sim. Aí ela falou assim, pois é, eu também vou, a gente podia combinar de ir junto. E claro, eu não vou combinar porque assim, mas eu tenho horário, né? Mas sempre que você estiver na rua e a gente se encontrar, a gente vai junto. Ela falou, tá bom. Faz tempo que você trabalha de doméstica? Aí eu fiquei tão sem graça que eu falei, nossa, e agora? O que que eu respondo, né? Que eu nunca trabalhei de doméstica, né? E eu pensava, será que eu estou mal arrumada? Por que será que ela achou isso? Falei, eu não vou falar nada, porque vai ver, ela é doméstica e acha que eu também sou, né? Aí falei assim, mais ou menos. Entrou na personagem. É, Mas é que eu esse que sou é funcionária pública a vida inteira, né? E uhum. assim, aquele jeitão de funcionária pública, em trabalhar a pé. Aí ela carcou lá, faz tempo que você trabalha de doméstica. Aí é o seguinte, né? Funcionário público tem dinheiro, anda de carro, né? Pode ter pensado assim, não vai andar a pé. Da saúde do Zema, dó. Mas é o imaginário, entende? Essa expectativa em relação do papel social do funcionário público, que é aquele indivíduo, né? Que tem a vida ganha, né? A gente está com estabilidade garantida. Tudo isso faz parte desse imaginário social que a gente vai atribuindo sentido, entende, gente? Esse sentido que eu estou colocando. Fato parecido com aconteceu comigo também, estava em Rio de Janeiro, eu mais 3 professores, né? E a gente ia dar um treinamento lá, só que eu, para carregar pouca mala, eu já saí arrumado, com blazer já. Então a gente parou para tomar um café, encontramos 5 horas da manhã, quando foi umas 7 mais ou menos, a gente parou para tomar um café. E eu desci com o meu blazer, estava frio. E meus outros amigos estavam com moletom, né? Então, na hora de dar o café, a moça deu lá aqueles copos americanos, copo Lagoinha, que a gente chama aqui em BH, né? Eles saíram distribuindo o café dos 3 naquele copo Lagoinha e o pão de queijo lá, né? Na verdade, era um biscoito de queijo, já no, mexi aqui, guardanapo.
Deu lá para eles, desse jeito eles foram. E para mim, tal de blazer, não, ela já deu uma xícara com pires, um outro pires com pão de queijo, né? Então, assim, essa ideia da fachada pessoal, né, das roupas que a gente usa quando a Isamar disse, será que eu estava mal vestida, né? Pelo menos estava vestida de uma maneira normal, né? Dentro do que ela esperava encontrar desse parâmetro, né? Então, provavelmente não estava de salto alto, né? Imagina, porque caminhar de salto alto é um pouco mais difícil, né? Então, são essas informações que a gente vai associando. A gente vai tentando pegar essas informações que as pessoas dão e a gente diz assim, a gente encaixa esses modelinhos, né? Quem é que tem mais probabilidade de fazer aquela tal função, eu não quero falar função, mas desempenhar tal papel, não quero falar função para a gente não confundir com funcionalismo, tá, gente? Dentro a partir daquelas características que eu identifico, né? E aqui eu estou falando de características físicas, eu falei de cenário, né, que é o fachada, né, cenário, que são os livros, as estantes, falei da fachada pessoal, que é a roupa, né? Mas também tem outros sinais, né, interação simbólico, tem outros símbolos que a gente vai utilizando, que ajudam as pessoas a identificarem, né, a forma de falar também. Né? Se usar muitas palavras sofisticadas, as pessoas vão achar que você faz alguma coisa importante, né? Se usar uma linguagem mais simples, as pessoas vão achar que você faz uma outra coisa, né? Professor que quer parecer muito professor com muito conhecimento, ele vai citar muitos autores nas aulas, vai usar muitos conceitos nas aulas, né? Então ele vai fazer isso para distinguir, né? Para diferenciar, olha, aqui eu sou o papel, desempenho papel social de professor, e eu vou tentar, né? Ele está tentando atender as expectativas com esses comportamentos que eu citei, e vocês, eles são os alunos, né? Os alunos. Então ele vai fazer isso para marcar bem essa diferença, ok? Bom, o que isso tem a ver com as organizações, então, né? Tem a ver com o fato, né? Eu acho que com o funcionalismo mais tranquilo de perceber, tem a ver com o fato de que existem expectativas em relação aos membros das organizações, o que eles vão fazer, e tem uma expectativa, gente, inclusive, que diz respeito, né, ao modo, à forma como eles vão se comportar, ao que é esperado em termos de comportamento desses indivíduos. Né? Indivíduos que não cumprem o seu papel social, né, que não atendem à expectativa associada a esse papel social, tá? Lembra? Seja no funcionalismo ou na interação simbólica, o papel social é conjunto de expectativa, que diz para você como você tem que se desempenhar, tá? No funcionalismo, para cumprir aquela função que é esperada de você. No interacionismo simbólico, está dizendo assim, um conjunto de comportamento que você tem que desempenhar para as pessoas enxergarem em você aquilo que você quer que elas enxerguem. Entendeu? Mas ambos estão trabalhando com esse conjunto de expectativas. O que acontece? Quando eu fujo dessas expectativas, quando eu não cumpro o meu papel social, então as minhas relações sociais, os indivíduos que estão no meu meio social, vai se voltar contra mim e vai tentar me encaixar de novo dentro daquelas expectativas, tá? Deixa eu traduzir. Primeiro, do ponto de vista funcionalista, quer dizer o quê? Então, se eu não sou um professor que fico faltando a todas as aulas, né, que eu fico aqui só de ensino médio, né, contando piada, no avanço, né, ou um professor que só quer dar prova o tempo inteiro, todo dia dá uma avaliação diferente, que oferece um plano de ensino e cumpre outro, etc. e tal, tem um professor que não está cumprindo bem aquilo que era esperado dele, né? Então, o que essa organização vai fazer? Ela vai se voltar contra esse indivíduo, né, e vai tentar vai exercer o que a gente chama de controle social, quer dizer o que é o controle que o grupo exerce sobre o indivíduo, no sentido de coagir esse indivíduo a seguir um determinado comportamento, uma determinada linha de ação, tá? Quer dizer, é como se a gente tivesse, é diferente do controle social lá da política, viu, gente? Dentro da sociedade controlando as contas públicas. Aqui a gente está falando de controle social no sentido sociológico, que é o grupo dizendo para o indivíduo, você tem que fazer isso, você tem que agir dessa determinada forma, tá? Se a gente pensar sobre o prisma do interacionismo simbólico, né? Conjuntos de expectativas, né? Quando a Elsa Marx coloca uma roupa mais
não sei se vou falar assim da roupa, mas coloca uma roupa confortável, né, para caminhar. Você também não vai tomar um vestido de festa, às vezes nem um blazer, assim, uma roupa mais social, pode dificultar um pouco essa caminhada, né? Então, vai pôr de acordo com a função que ela exerce, algo que seja aceitável, né? Também a gente não vai sair vestido de praia só porque eu vou caminhando para o trabalho, né? Eu vou com uma roupa que seja aceitável, confortável, né? E vou caminhando, tá? Mas olha só, a expectativa da Zana na hora que ela está caminhando não é sair sendo reconhecida como, como funcionária pública, né? Ela não está pensando nisso, nesse momento que ela está caminhando, obviamente, né? Mas em determinado momento, né, ela se dá conta de que, opa, estão me confundindo com outra coisa que eu não sou, né? Tenho concordado com aquela pessoa que ela encontrou no caminho. Mas ao dizer, ao se incomodar com isso, né, percebam, gente, que o que ela está sentindo é uma certa pressão social, uma certa coesão social, para usar um conceito mais sociológico, né? Como assim? Olha, ela está incomodada, né? Sua mãe ficou incomodada de ser confundida, né? Levou na brincadeira, mas ela disse assim, olha, será que eu estou mal vestida? Olha o incômodo manifestado. Pode ter assim, não, leva de boa. Mas já estou preocupada com a forma que eu estou vestindo. Eu não quero ser, eu não precisaria ser confundida, né, com a empregada doméstica. Não estou falando de questão de preconceito nem nada disso, mas tem alguma coisa errada que me fez ser confundida com uma coisa que eu não sou, tá? Tem um sociólogo americano chamado Goffman, Ivan Goffman. Ele é um sociólogo que ele é meio psicólogo social também, mas ele desenvolveu uma abordagem bastante parecida com interações simbólicas, chamada dramaturgia social. Tá? Ele é o que vai concretamente dizer assim, as relações sociais que a gente desempenha no nosso dia a dia, elas são similares ao comportamento dos atores dentro dos teatros. Por isso, dramaturgia social. Ele vai dizer assim, todo momento que a gente encontra com alguém em um determinado lugar, qualquer momento que eu me vejo face a face com outro indivíduo, né, eu imediatamente quero manter o controle da situação. Eu quero definir a situação, então guiar o rumo do que vai acontecer naquela interação. Ele diz assim, nesse processo, eu crio uma representação do eu. Olha a interação simbólica. Eu vou manipular, nesse caso ele está falando de manipular mesmo, as informações que eu quero dar para esse indivíduo, visando atender, em partes, a expectativa do que ele espera, né? Pensando, inclusive, no qual sinal que eu posso dar para esse indivíduo que ele vai interpretar em determinada direção. Ok? Quando eu digo aqui, estou na aula, boto óculos. Professores geralmente usam óculos. Entendem? Então, quero dizer, eu quero, de fato, que ele me veja como professor. Professores leem livros. A minha estante ainda é pequena, né, gente? Tem gente que vai botar aqui várias uma estante muito maior, com muito mais livros, etc. Tal, vai destacar algum livro ou outro, para dar essa informação por indivíduo. Tá? Então, a gente seria, nessa perspectiva, também coagido nesse sentido de tentar manter o controle da situação. Tá? É isso que eu queria deixar nesse primeiro momento com a ideia de papel social, né? Um conjunto de expectativas que ajuda a gente a interagir, a organizar as nossas interações, a manter uma certa ordem social, mas que, né, enquanto que no funcionalismo a gente não tem muita liberdade para lidar com a imagem que eu quero, para projetar a minha imagem, né, na verdade no funcionalismo acontece o seguinte, eu desempenho um determinado papel social porque eu me preparei para isso tecnicamente. Eu sou professor porque eu estudei para ser professor, porque eu fiz um concurso, etc. E tal. Vocês estão se qualificando para ocupar uma função, né, geralmente que para alguns maior do que aquela que ocupa hoje, porque preciso desse curso para mim passar a ocupar outra função. Né? Mas no caso do interacionismo simbólico, a gente está falando de construir uma imagem ali, a preparação para o exercício do papel social, na verdade, o papel social ele é construído pelo indivíduo. Ok? Eu tenho que
me relacionar com alguém, eu preciso ser visto como aquela pessoa que diz respeito a esse conjunto de expectativas, né? Uma diferença básica, assim, entre as duas abordagens em relação ao papel social é que, no caso do funcionalismo, geralmente esses autores, né, a sociologia ela vai focar ali em papéis específicos e vai considerar a análise dos indivíduos como se a cada momento da sua vida eles representassem apenas um papel social. Então, quando eu sou professor e pronto. Depois que eu deixei de ser professor, eu passo a ocupar a função de pai. Em outra estrutura lá da família, eu passo a ser, então, pai. E passo a desempenhar um outro papel social. Ok? Já para o interação simbólico, ele vai dizer assim, eu não consigo descolar os meus múltiplos papéis sociais. Eu falo, tem vários, né? A teoria dos múltiplos papéis sociais. Eu tenho vários papéis sociais que estão sobrepostos ao mesmo tempo. O fato de eu ser agora professor, eu não posso deixar de ser pai, né? Eu não me preocupo em ser pai, entende? Porque me interessa manter uma projeção de um bom pai, por exemplo, né? Uma aula dessas, eu acho que teve isso, né? Depois eu gravei áudio de novo. Tive que tomar conta da livre da aula, então eu queria também deixar de cumprir aquela função de ser pai, nem deixar de função de professor, por um problema não previsto, acabou que essas duas funções acabou tendo que ser desempenhadas ao mesmo tempo, e aí eu não abri. Isso não é um problema assim, para a perspectiva interacionista. E eles vão destacar justamente esse fato de que a gente está o tempo inteiro exercendo vários papéis sociais. Ok? Bom, os outros conceitos que eu queria chamar aqui hoje, a gente discutir um pouco com vocês, são os conceitos, na verdade é o conceito, né? Falando de papel social, e para hoje também estava marcado de falar um pouco sobre a ideia de grupos sociais, né? O que são esses grupos sociais, né? Na sociologia a gente diz que a gente vai ter um grupo social toda vez que a gente tiver um conjunto de relações, né? Um conjunto de pessoas que tem um conjunto de relações que são estáveis, que a gente encontra com uma certa regularidade, como essa sala de aula, né? Se eu considerar que a questão mais ampla, supondo que as pessoas vão ver o vídeo depois, vão fazer as atividades da disciplina, né? Então, ali, essas atividades a gente já tem ali relações estabelecidas que são estáveis, né? Esse é o conceito de grupo social. Grupo social é um conjunto de pessoas que tem relações estáveis, né? Que tem objetivos, que tem interesses comuns, né? Que o nosso interesse é aprender sociologia organizacional, né? Então, isso aqui é um grupo social, né? Ligado a esse interesse do conhecimento pela sociologia organizacional. E, principalmente, gente, desenvolve um sentimento de identidade. Então, eu consigo me ver como parte desse grupo. Para a gente que está vendo aqui na terça-feira, ver essa aula, né? Ali é mais fácil a gente criar esse movimento de identidade. Vocês conseguem identificar com mais facilidade, né? E provavelmente vocês vão se apoiar com mais facilidade à medida que vocês encontram mais vezes. Notem que isso independe do polo, né? Como que a gente tem uma metacurso que está juntando polos diferentes. Repare que aqui dentro mesmo desse grupo maior, né? Desse grupo aqui da disciplina, a gente tem segmentos, aqui tem grupos sociais de diferente natureza. Um deles é as pessoas, um grupo de pessoas que estão frequentando e aparecendo aqui nas aulas online. Né? Então, notem, né, isso aqui é importante, que a ideia de grupo social, o conceito de grupo social, gente, ele não é algo, né, que também não possa se sobrepor. Tá? Qual que é o sentido de sobreposição que eu estou dizendo aqui? Eu posso participar e participo de vários grupos sociais, tá? Dependendo da forma como eu defino um grupo social, eu posso encontrar subgrupos dentro desse grupo maior, ok? Então, se a gente pensar aqui no curso de administração pública como um grupo social, a gente vai procurar, olha, a gente tem um conjunto de atores? Tem um conjunto de atores que tem relações estáveis, né? Tem. Para quem ficou no curso, né? Está se encontrando aí nas diferentes disciplinas, nos diferentes eventos, né, que a UFOP vai promover, ou promove, uma certa regularidade
Essa é a noção de estabilidade. Eu posso esperar encontrar fulano em função desse curso, em função de alguma atividade desse curso, né? Temos interesse em comum, obter o diploma de administrador público, né? Interesse comum, outro interesse em comum, ocupar uma vaga como administrador público, passar num concurso, né? São interesses aí que são comuns, né? O objetivo maior é qualificar, ter o diploma, né? E o sentimento de pertencimento. Aqui tem um conceito, uma ideia, né? Eu acho muito feliz e muito instigante, né? Quando eu ouço a seguinte expressão: comunidade ufopiana, né? Achei esse nome legal, ufopiana, né? Isso me dá um sentimento, dá uma vontade de pertencer ao FOP. Tá? São esses elementos, né, esse sentimento, que faz com que a gente se configure como um grupo não FOP, no caso do Conselho de Comunidade Ufopiana, mas no curso de administração pública, quando vocês veem lá símbolos como a logo do curso, vocês dizem assim: eu faço esse curso, eu sou aluna desse curso, eu sou aluno desse curso, olha o sentimento de pertencimento, eu sou aluno da UFOP. Esse sentimento de pertencimento é fundamental para os grupos sociais, tá? Então, eu estava dizendo aqui dos níveis. Então, pensando nessa relação do curso, a UFOP é um grupo social, né? Tem todos esses elementos que eu descrevi. Dentro desse grupo social ainda tem um outro grupo mais específico, que é o curso. E aí, dentro do curso, eu tenho o meu polo, que é bem específico, né? Tem até com uma limitação física, né? Territorial. Dentro desse curso, para além desse subgrupo que é os polos, eu tenho as disciplinas, onde eu posso formar relações para além dos polos. E ainda poderia dizer, eu tenho um grupo com quem eu faço trabalho, que é um grupo pequenininho, mas são pessoas que eu sempre estou ali junto, né? Eu me identifico, né? A gente, inclusive, poderia criar um nome, né? É mais comum criar nome quando é república, né? A gente pode criar um nome aqui, um grupo dos 3 polos, né? Porque é uma pessoa de cada polo, assim, enfim, qualquer nome que vocês queiram dar para esse grupo, né? Enfim. O que é importante a gente perceber aqui nesse exemplo que eu estou dando, gente? Que os grupos sociais, eles podem ter tanto uma estrutura formal, eu faço parte do grupo social da UFOP, porque eu passei no concurso público, sou professor, vocês fazem parte, porque vocês passaram no processo seletivo e se tornaram alunos. Ou vocês farão parte no futuro, porque vocês estudaram na UFOP, né? E aí vocês não estudam mais, são egressos, mas continuam fazendo parte dessa comunidade pelo vínculo lá do diploma que vão carregar, por essa história que vão carregar. Mas eles também podem ser informais. Essa é a grande sacada. Eu faço parte de um grupo, eu posso fazer parte de um grupo, não porque eu assinei um contrato com esse grupo, não porque eu passei no concurso público, não porque eu passei no processo seletivo, né? Mas porque, né, de alguma forma, algum sentimento de pertencimento, algum interesse comum se desenvolveu aqui, né? Aqui nesse caso específico, eu estou dentro dos exemplos que eu dei, a gente pode considerar o grupo de trabalho. O grupo de amigos que vocês já devem, a essa altura, ter estabelecido, provavelmente, né? Pessoas que eu tive assim, não, aquela pessoa ali eu boto fé, eu boto minha mão no fogo, né? Uma pessoa competente, uma pessoa que não vai deixar ninguém na mão, né? Esse grupinho que se vê, se enxerga, se valoriza, né? A gente fala dele pejorativamente quando a gente fala das panelinhas, né? São grupos informais que se estabelecem e que criam um sentimento de identidade que pode estar localizado dentro de outros grupos, né? Bom, outra questão que a gente deve considerar, nesses exemplos que eu dei em relação ao FOP, a ideia também que os grupos sociais, não necessariamente eles devem exigir que seus membros estejam presentes, próximos geograficamente. Não precisa estar no mesmo território, não precisa encontrar fisicamente com os membros do meu grupo, né? Então, a gente é um grupo de disciplina, da disciplina de Sociologia Organizacional, mas a gente nunca se encontrou presencialmente, pelo menos eu com vocês, né? Alguns de vocês podem ter
se encontraram por algum motivo, mas outros não, tá? Entender essa questão também, ponto importante para a gente destacar, tá? Bom, e a sociologia ainda, gente, ela vai classificar criar várias tipologias desses grupos, mas eu acho importante citar aqui nessa aula com vocês a ideia de grupos primários e grupos secundários, tá? Grupos com que a gente desenvolveu aí uma relação mais próxima, mais firme, com os primeiros contatos da nossa vida, né? Ela vai ser estabelecida com esses grupos primários, né? Esses grupos são grupos que a gente tem uma proximidade física maior, né? A gente tem relações que são mais longas, que duram mais tempo. A relação social estabelecida nesse grupo primário, ela é um fim em si mesmo. Muitas vezes é uma relação pessoal, né? Tem um sentimento afetivo maior, há muita emoção envolvida nesse relacionamento entre esses grupos menores, né? Não é o grupão de WhatsApp que você tem, né? Talvez o exemplo mais claro aqui desses grupos primários seja a minha família, ou mais especificamente ainda a minha família nuclear, né? Assim, tipo, mais puro, que eu diria, assim, né? Obviamente que tem outros tipos primários, como a família estendida, né? Os círculos de amigos que você provavelmente tem aí, que você conheceu no seu ensino médio ou antes mesmo, né? Que você estudou ao longo da sua vida, que foi acompanhando, que foi formando uma afinidade ali mais próxima, né? O grupo de vizinho, que é aquele grupo de infância que você vivenciou, são os grupos primários, são os grupos que são responsáveis pelas nossas primeiras socializações, pelos primeiros processos de socialização que a gente faz. Quer dizer o quê? São os grupos que nos ensinam a ser membro da sociedade em que a gente vive, né? São os grupos que nos transmitem os primeiros valores, que geralmente os valores mais arraigados, assim, né? E aí a gente tem também os grupos secundários, né? O grupo secundário já é um tipo de relação que ela pode ser mais instrumentalizada, que é uma relação mais, pode ser mais impessoal, né? Uma relação que tem a ver, que tem um caráter às vezes mais formal, né? Às vezes mais assim, né? Eu acho que sempre vai ter esse caráter normal, né? Porque a gente está falando aqui, por exemplo, a relação entre frequentadores de um certo restaurante, por exemplo, de um bar, né? Seja os clientes, atendentes, clientes, etc. Né? E tal, a gente está falando de relações mais formais no sentido de professor e aluno, né? Líder religioso e fiéis. Então, a gente está falando desses grupos que vai incrementar, vai trazer novos valores na formação da nossa identidade, né? São relações mais frouxas, né? Secundárias, que caracterizam também as empresas, as organizações que a gente trabalha, tá? Bom, e aí, para a gente fechar aqui hoje, a gente só trazer até para vocês, né, deixar claro aqui, que quando eu faço parte de um grupo social, eu então passarei a atender algumas expectativas em relação às pessoas que participam daquele grupo social, seja olhando externamente ou internamente, eu também vou cumprir expectativas em relação àquilo que as pessoas que participam desses grupos esperam de mim. Olha só o que eu estou dizendo. Por participar dos grupos sociais, e dentro desses grupos sociais, eu cumpro, eu desempenho papéis sociais. Não precisa ser aqueles papéis sociais formais, como a gente vê na teoria funcionalista, né? Vamos fazer concurso, tem que ter certa qualificação. Mas a gente está falando de papéis sociais aqui, gente, de uma perspectiva informal, né? Obviamente que se eu participo de um grupo social que é informal, tá? Não estou falando de um grupo social formal. No grupo social formal, eu vou desempenhar os papéis formais e informais também lá, tá?
papel formal de professor eu desempenho, mas eu posso ter um papel informal dentro do meu departamento, que seja lá que professor que é o intermediário, que fica resolvendo conflito, que conversa com os grupinhos que se formam, né? Todo lugar tem esses grupinhos, com as pessoas que gostam mais entre si, outras que se gostam mais entre si, mas que não se gostam muito, né? Então, tem aquele que fica ali resolvendo esse conflito, tem aquele que fica dando conselhos, né? Precisando de um conselho, fala com fulano. Tem aquele que exerce o que a gente chama na sociologia de controle social lateral. É um indivíduo assim, que chama a atenção dos outros porque um terceiro não tem coragem de chamar, né? Quem que é esse indivíduo? Eu briguei com a Michelle, eu não falo muito com ela porque não tem muita afinidade. Mas a Usama é boa para falar chama a atenção das pessoas. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou acionar a Usama para falar com a Michelle que ela está fazendo alguma coisa errada. A gente chama isso de controle social lateral. Eu não exerço controle direto, mas eu aciono um terceiro. Esses são papéis sociais informais que existem dentro dos grupos. Que a gente vai criando, à medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai criando expectativas em relação ao comportamento de determinados atores. Né? Provavelmente você já tem isso no curso de vocês, você já sabe com quem vai dizer, quem vocês vão acionar, para falar em nome das salas, que é caso precisem trocar algum dia de avaliação, né? O professor precisa de uma atividade substituta, né? A turma acha que precisa disso, vamos falar com o professor, apesar que ele falou que não vai dar atividade substituta, né? Então, vamos conversar. Quem pode falar com ele? Né? Então, tem uma que é mais comunicativo, que consegue representar a sala. Observe, gente, não precisa ser um representante constituído formalmente. Não precisa ser o representante que vocês têm no colegiado do curso. Mas uma pessoa na sala que tem facilidade de comunicação e vocês entendem que ela é capaz de falar em nome de vocês. Né? Então, tem esse aspecto informal organizacional que eu queria destacar com vocês, tá, gente? Então, por hoje é isso. Então, eu fico devendo fazer essa exposição. Próxima aula, eu pretendo gravar um vídeo falando um pouquinho da relação entre normas sociais e capacidade de agência. Tá? A noção de capacidade de agência aqui, ela veio imbuída um pouquinho, né, latente nessa discussão sobre papéis sociais e grupos sociais, porque, tá? Dependendo, os grupos sociais, né, formais ou informais, definem posições, né, ou surgem posições dentro desses grupos. Que reúnem um conjunto de expectativas que os indivíduos vão, então, se desempenhar essas expectativas, vão se candidatar a ocupar essas funções, se candidatar, né, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, vão ocupar esse lugar dentro do grupo e vão desempenhar esses papéis sociais. Tá? Neste caso, a gente repara que tanto aí a noção de grupo social somada à de papel social, o que ela está fazendo? Ela está dando um limite para o indivíduo. O indivíduo aqui ele tem uma capacidade de agência, mas ela é muito controlada pelo grupo. Porque se eu não cumpro a expectativa do papel social, o meu grupo vai exercer o controle e me encaixar. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula, mas agora no próximo vídeo desenvolvendo. E aí, como é que é para o indivíduo agir? Tá? Porque se o indivíduo é agente, ele tem que ter condição, inclusive, de fugir um pouquinho das regras e das normas. Tá bom? É isso. Vou parar aqui a gravação, qualquer dúvida, a gente pode continuar.